Pessoal, mais uma vez, boa noite. Estamos aqui hoje com o João Carrilho. Eu estou na liga com o João e ele compartilhou algumas coisas lá e eu percebi que é um cara que tem algo para trazer para a gente, né? Hoje o João vai falar sobre produtividade, sobre atitude, sobre alcançar grandes resultados e com uma metodologia que te permita chegar lá, com um processo que permita chegar lá, com um modo de pensar, um modo de agir, algo que te faça, de fato, gerar grandes resultados. Ele transformou isso numa mentoria, é algo que ele estuda há um tempo, que ele se dedica há um tempo a refletir sobre isso, transformou isso numa mentoria, já vai para a terceira turma da mentoria dele. Segunda, paga, né? Deu uma pequena turma gratuita, teve mais interesse do que ele esperava, abriu a primeira turma paga e agora abriu a segunda turma paga para janeiro, já está lotado, e ele subiu o ticket mesmo assim, a turma lotou e, cara, tem que vir falar um pouquinho para a gente de que negócio é esse aí que você tá compartilhando e que faz diferença nos seus negócios, que eu acredito que pode fazer diferença no negócio de todo mundo aqui, né? Então, cara, manda ver. Obrigado aí por compartilhar isso com a gente hoje. Estou aqui ansioso para ouvir o que você tem para compartilhar. Fica à vontade aí. Obrigado aí, Taioba, pelo convite. Fiquei surpreso aí ter chamado, porque eu não consegui participar das últimas reuniões de segunda-feira. Realmente está um pouquinho pegado aí, eu estou com um compromisso na segunda-feira à noite, mas agradeço bastante aí pelo convite, agradeço bastante por ter prestado atenção e achar que isso pode agregar para alguém aqui. Pessoal, boa noite. Quem não me conhece, é o João Carrilho. Eu tenho 31 anos de idade. Eu trabalho com tecnologia tem 12 anos, mais ou menos. Então, 12 anos. Sou formado na área de tecnologia. Eu vim do mundo corporativo, entrei numa empresa pequenininha, onde éramos em 8 funcionários. Empresa típica brasileira, fundo de quintal, faz site, faz isso, faz aquilo. E ao longo desses 10 anos, eu fiquei 10 anos lá, eu saí em dezembro de 2019, e ao longo dos 10 anos que eu fiquei nessa empresa, eu tive a oportunidade de passar por várias áreas, de conhecer várias dores, vários processos, e quando eu saí da empresa já estávamos com mais de 300 funcionários. Tá? Então, eu cresci bastante nessa empresa, consegui contribuir muito, aprendi muito, e eu estava como head de operações, onde eu cuidava toda a parte de P&D dos produtos, cuidava do pré-venda, do pós-venda, toda a parte de serviço, suporte e etc. Tá? Aí, nesses últimos 4 anos dessa empresa, eu assumi um produto que foi campeão, onde basicamente a empresa virou esse produto. Era um produto de cibersegurança, não era da base de cibersegurança, aos poucos a gente foi caindo na área, fui se especializando e tive a oportunidade, de fato, de entrar em projetos críticos, né? De alta criticidade, trabalhar com cyber, não sei quem trabalha com cibersegurança, aí você tem um pouco de experiência, são projetos de muita criticidade, porque você acaba manipulando dados que são de interesses para diversos públicos, tanto para fazer corrupção, manipular dinheiro, etc. Então, isso me deu muita robustez, aprendi muito a liderar equipes de alta performance, tinha uma equipe de mais de 50 pessoas, a maioria delas seniors, diversas tecnologias, diversas áreas, e isso me forçou, de uma forma muito prematura, ter que me capacitar e me especializar em 2 coisas, basicamente, né? Intraempreender, eu tive que empreender, eu vesti a camisa da empresa, porque eu era muito amigo dos donos, e eu tive que empreender dentro de uma empresa que não tinha dinheiro, não tinha investimento, não tinha padrinho, não tinha nada, tinha que fazer o negócio acontecer. Isso me deu muito aprendizado de como você empreende, como você entra em projetos grandes, com o nome de uma empresa pequena, como você se reinventa, como se assume riscos, tá? E o segundo item que me trouxe bastante aprendizado foi, de fato, liderar, criar uma cultura e fazer todo mundo remar frente em direção a esses objetivos, né? Que era vender o almoço, pagar a janta. Então, foi muito desafiador nesse período. Por que eu estou contando isso? Porque isso me deu bastante robustez para que eu chegasse num ponto de decisão ano passado, onde eu recebi a oferta de assumir o grupo inteiro, ficar como CEO do grupo, porque eu tinha bastante visão de diversas áreas,
e os donos queriam ir para uma parte mais de inteligência mesmo da empresa. E aí, naquele momento, eu já tinha uma startup minha rodando em paralelo, que era o Cursedu, que é a minha empresa atual, que eu abri essa startup, que era um marketplace de curso online, parecido com o Udemy, e desde 2013. Então, eu vinha fazendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, eu tinha um sócio programador também, então a gente veio tentando, validando, tentando, pivotando, mudando aqui, mudando ali, sempre que a gente navegava um pouquinho, via um desafio, via uma dor, e a gente não focava muito nesse nosso produto. Porém, chegou em 2019, quando chegou essa oferta, eu fiquei naquela dúvida, né? Se eu investia na minha própria empresa ou se eu continuava numa empresa que ia crescer, onde eu tinha uma participação pequenininha, que era 2%, ou se eu, de fato, entrava no empreender mesmo, né? Por mais que eu tinha bastante oportunidade de empreender lá, eu queria entender por que eu tinha tanta necessidade de querer empreender, tanta necessidade de construir algo meu. Então, eu acabei fazendo PNL, fui fazer practitioner, fui fazer coach americano, então fui fazer várias formações de autodesenvolvimento para lapidar um pouco mais a minha clareza do que eu queria mesmo de fato. Abrir mão de um alto salário que eu recebia na CLT, quase 30 mil na CLT mais bônus, era um alto salário para 30 anos de idade, e mais uma série de responsabilidades que eu tinha uma série de benefícios, abrir mão disso ou ir empreender numa startup que tinha um MRR na época de R$ 1.000 em janeiro, tá? Então foi uma grande dor de decisão para conseguir fazer essa tomada de decisão. Pô, abandono uma coisa que está muito sólida, tá muito boa para empreender. Beleza. Depois desse processo, todo esse processo de autodesenvolvimento, eu abandonei isso e fui empreender porque eu entendi que eu queria muito construir algo que era meu. E aí eu estou dando essa introdução para explicar um pouquinho o que aconteceu esse ano, o que fez a gente atingir um faturamento que, para mim, foi expressivo, porque eu tinha colocado como meta fazer 150 mil de faturamento, quando eu fiz a tabelinha, né? Quando eu sentei e fiz uma tabelinha com o meu sócio, a ideia era fazer 150 mil de faturamento, que o cálculo era simples, né? Eu pagava X de aluguel, ele pagava X de aluguel, se a gente desse 5 mil para cada um, com mais nossa reserva, a gente conseguia parar vivo, porque o objetivo era parar de pé, era o negócio ficar de pé e eu não ter que voltar a trabalhar. Mesmo que eu tinha bastante dinheiro em reserva, eu não considerava que esse dinheiro eu ia ter que sangrar o Dernair. Beleza. Abandonei tudo, larguei tudo. Chegou em janeiro, a gente começou a empreender, começamos de fato a focar nosso produto e ali começou de fato a nossa jornada empreendedora, né? Para valer mesmo. Por mais que eu já vinha empreendendo e por mais que eu já tinha um negócio, um produto já meio que formado, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E aí o que eu aprendi ao longo de 2020, que conhecer o caminho é diferente de percorrer o caminho. Então, conhecer o caminho é você ler, por exemplo, um livro de investimentos e você já saber investir. Percorrer o caminho, de fato, é você fazer o processo de investimento. E aí, ao longo de 2020, a gente teve, obviamente, uma montanha-russas de sentimentos. Pode ser que eu fale aqui algumas coisas óbvias para todo mundo, mas que para mim foram grandes gatilhos, grandes viradas de chaves que permitiram chegar onde eu cheguei, que eu acredito que já está sendo tudo muito bom e muito gratificante, né? Tem até uma frase que eu falei para uma pessoa que me perguntou em uma das palestras que eu estava dando, que qual foi a chave que virou tudo, né? E para mim foi que eu não sei quando tudo mudou, mas eu sei que as pequenas coisas mudaram tudo, né? E aí foi onde comecei a entender que os micro resultados, as microatividades que geram os micro resultados, trazem de fato os grandes resultados. Então, quando começa fevereiro lá, bate a pandemia, e na pandemia eu tinha tudo um plano de negócio, né? O objetivo era evoluir plataforma. A cachorra fica doida com a campainha aqui. Caramba. Desculpa, gente. Era igualzinho o meu cachorro aqui. Toca a campainha, ela sai correndo que nem louca. Não pode tocar campainha, alguém não pode falar mais alto na casa que ele sai como se tivesse tido um ataque epilético. Desculpa. Não sei bem o que é isso, João. Então, o objetivo era... Eu tinha todo um plano de negócio que era evoluir plataforma, fazer MRR, trabalhar CAC, fazer LTV, todas as siglazinhas que a gente conhece quando vai trabalhar com um produto, né? Gerenciar fluxo de caixa. Então, tudo que eu lia sobre startups, tudo que eu conhecia sobre operação, era exatamente você conseguir balançar e equilibrar tudo isso. Encontrar seu diferencial de produto, qual é a dor que você resolve, você fica estudando e fica pirando, correndo atrás disso, correndo atrás disso, correndo atrás disso. Isso vai gerando uma angústia, uma ansiedade, aí você vai lendo artigos, vai lendo isso, vai lendo aquilo.
onde você tem que encontrar o PMF, né, o Product Market Fit, dentro de 18 meses, encontrar 18 meses, você tem 6 meses, tem todos uns cálculos de balança. Então, eu saí focado, que nem um louco, querendo buscar isso. Porém, bate a pandemia acabou com todos os planos, de trabalhar um produto, trabalhar todo um processo, e eu tinha grande parte do meu investimento alocado de uma forma muito alavancada. E aí, obviamente, todo mundo na bolsa lá, a bolsa despencou, bateu 104 mil pontos, então todas as garantias que eu tinha foram para o saco. E, basicamente, o que eu tinha que fazer foca em empreender, pagar o funcionário, fazer as coisas girarem com o dinheiro da própria empresa. Porque eu tinha um planejamento de usar o meu dinheiro para poder sustentar a operação por 15 meses, 16 meses, mais ou menos, era o que eu conseguia sustentar com o fluxo que eu tinha de financeiro. Porém, a pandemia mudou e fez a gente ter que acelerar. Então, aquela zona de conforto que eu estava, de fazer as coisas devagarzinho, buscar product market fit, etc., com a queda da bolsa, isso drenou os meus recursos, né? Eu não sabia quando isso ia voltar. E aí a gente tomou a decisão agora o foco é mudar. Vamos mudar, vamos fazer o que tem que ser feito, vamos pegar serviços. Eu sei que serviços, eles não escalam, mas na minha preocupação inicial era, precisamos gerar fluxo de caixa. Esse é o foco número 1. Preciso gerar fluxo de caixa. Com o fluxo de caixa, a gente vai tomando as decisões, né? E aí a gente começou a pegar serviço de produção, a gente não tinha, eu e meu sócio não tínhamos conhecimento de produção, de gravação, de edição, nem nada, mas bateu uma oportunidade, a gente pegou essa oportunidade, cobramos mixaria, e dali foi abrindo uma série de oportunidades, porque logo no começo da pandemia, muita gente queria fazer live produção. E a gente conseguiu encontrar um caminho ali onde a gente conseguia fazer uma oferta de valor. E essa oferta de valor era entregar a parte das produções, das lives e a parte da plataforma customizada. Então, a gente fazia um projeto de customização, e nesse projeto de customização, que não era bem uma customização para a gente, porque era uma caça que a gente colocava em cima do produto, mas que para o cliente parecia que ele estava entregando um ambiente totalmente customizado. E isso mudou completamente todos os planos e mudou completamente nosso fluxo financeiro. Então, a gente começou a fazer uma série de vendas recorrentes em cima de produção, com uma equipe muito pequenininha, onde a gente teve que fazer uma esteira de desenho de produtos. Depois eu até compartilho aqui a nossa planilha financeira, para vocês entenderem como tudo isso funciona, compartilho alguns projetos que a gente fez. E aí isso começou a fazer que a gente começou a chegar dentro de uma indústria que foi a indústria médica, né? A indústria farmacêutica, onde na área médica a gente entendeu que eles têm uma aversão à tecnologia e tem muito dinheiro. Então a gente começou a fazer projeto para eles e o nosso ticket começou a aumentar muito. Então de um cliente foi para o outro, de um cliente foi para o outro, de um cliente foi para o outro. E quando a gente menos percebeu, a gente já estava dentro do sindicato, de um sindicato a gente estava em outro sindicato, e um sindicato começava a indicar para outro sindicato, e a gente começou a fazer projeto para esses clientes. Então eu quero, nessa primeira etapa aqui da conversa, foi o gatilho inicial de conseguir sair do plano inicial que tinha do projeto, que era focar na plataforma, que era tudo que eu conhecia. Eu ignorei um pouco que todo mundo estava me falando, porque você começa a fazer mentoria aqui, mentoria ali, todo mundo bate sempre na mesma tecla. Você tem que encontrar o Product Market Fit, você tem que encontrar isso, tem que encontrar aquilo. E naquele momento, para mim, eu queria abrir outros caminhos para poder navegar em outros caminhos. Então, o primeiro ponto de gatilho que eu tive foi, nesse momento, eu quero pegar projetos para que a gente possa sustentar, e aí eu pego parte desse dinheiro e invisto no produto. E isso funcionou muito bem no começo, porque a gente conseguiu fazer um caixa muito rápido, em 2, 3 meses. Esse caixa permitiu eu investir na equipe de tecnologia e deu um pouco de tranquilidade. Beleza. Dentro disso, o nosso planejamento inicial, o meu foco inicial era construir uma empresa para ter equity, e nesse equity, dentro de longo prazo, buscar fundo de investimento, buscar anjo investidor, fundo de investimento A, B, C, todo o processinho que a gente conhece, né? Quem é no mundo de startups, acompanha muito os principais empreendedores de startup, você fica sempre viciado numa única fonte de referência, você sempre fica batendo num único recurso, e isso acaba alienando um pouco. Isso é bom, porém, isso faz você buscar outras referências. E aí, naquele momento, eu comecei a buscar outras mentorias, não só de startups, não só de profissionais, de empreendedores, mas de marketing digital, que eu estou até aqui na escola de marketing digital, busquei de autodesenvolvimento, de conhecimento, então fui buscando mentorias à parte durante esse processo. E isso foi abrindo a mente para outros mercados, para outros caminhos, onde eu fui vendo estratégia nesses caminhos e fui trazendo para dentro do meu mercado.
Legal. Dentro desse processo, a gente foi tomando algumas decisões se a gente investia no produto ou se investia em serviços. Porque serviços, ele é muito rentável. Quando você faz um serviço, por exemplo, de produção, você faz uma gravação, você faz um projeto de 15, 20 mil reais, você tem uma margem boa em cima disso. Porém, quando vira um mês, você tem que começar de novo. Já o ponto de vista de plataforma, ele vai ganhando um pouquinho, mas você vai crescendo no MRR e todo mês ele vai crescendo esse MRR. Porém, eu não sei como que é a realidade de vocês, mas a minha realidade do meu ponto de vista financeiro era que eu não tenho hoje uma família empreendedora, eu não tenho hoje recursos de um familiar que se tudo der merda eu posso buscar, eu não tenho hoje padrinho, então a ideia era, quando eu via a necessidade que o caixa estava acabando e eu precisava pegar empréstimo no banco, e eu percebi que a empresa não ia conseguir pegar empréstimo porque eu não tinha confiança para isso, você começa a entender que a água começa a bater na bunda e você tem que buscar outras oportunidades, outros caminhos. E isso fez que começasse a abrir muito o leque. Então, eu vejo sair de uma visão muito, muito focada, e a gente está acostumado a ouvir que tem que se focar, tem que focar, tem que focar, tem que focar, mas, às vezes, a sua realidade não permite você focar. Então, as maiores referências que você busca, isso é a minha realidade, não quer dizer que isso é verdade, é a única regra ou não, mas no meu cenário, dentro da minha realidade, focar era um risco muito grande, porque se eu errasse, eu ia quebrar meu sócio, o meu pai depende de mim, a minha sogra depende de mim, todos eles financeiramente dependem da gente. Meu pai é uma pessoa de idade, minha mãe é uma autônoma, então tinha uma estrutura em volta que dependia da gente, que depende da gente. Então, esse negócio de focar era uma coisa que para mim ainda não era aquele vai ou racha, né? Então eu preferia abrir novos caminhos, abrir novas oportunidades antes de focar tudo num único lugar. Porque se quebrasse ali, eu não tinha certeza na minha oferta de valor, porque o meu produto não tem uma oferta de valor. Você fala assim, a gente resolve uma dor clara, que nem é o quadrante bonitinho, sabe? Então eu não podia ofertar num único caminho. E aí, isso foi bom, porque a gente abriu outras oportunidades, outros caminhos. A gente fez agora um programa de TV para a Rede Gospel, que a gente vendeu um projeto de quase 150 mil. Um programa de produção com uma equipe muito enxuta, sabe? Porque se eu não tivesse aberto os caminhos, não tivesse olhado outras possibilidades, talvez eu tinha fechado alguns caminhos. Tinha fechado algumas projetos que surgiram para a gente. E para a gente hoje fazer, por exemplo, um projeto que é 150 mil de produção, que é um trabalho de 2 meses e meio, que é um programa Construir e Reformar na Prática, é tipo um Irmãos à Obra aqui no Brasil, que esse dinheiro permitiu eu fazer caixa e agora eu estou buscando outros mercados. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu já vou entrar na parte da mentoria e eu vou entrar o que virou minha visão, sabe? Eu, particularmente, eu estou um pouco cansado de montar operação. Montar esteira de produto, montar esteira de suporte, montar esteira de implantação, fazer processo de contratação, fazer fluxo de contratação. Tudo isso, baseado na experiência que eu já tive, que eu fiz isso uma vez durante 10 anos, quando eu cheguei, eu me deparei com a minha própria startup, que eu estava indo para o mesmo caminho, aquilo meio que me broxou, fazer a mesma coisa. E aí eu comecei a entender que é possível ganhar dinheiro de outras formas, não só daquela forma que eu conhecia, sabe? Então a gente começou a se capacitar em outras frentes, de produção principalmente, que permitiu a gente negociar, trabalhar toda a nossa expertise, que era negociação e liderança, permitiu sair da arte de tecnologia, que eu estava muito focado na arte de tecnologia, e permitiu eu abrir outros caminhos. E ao fazer isso, com essas margens que a gente começou a fazer, eu comecei a investir em equipes mais profissionais. Agora a gente expandiu a equipe, nós estamos em 10 pessoas, né? Para conseguir fazer essas esteiras. E qual foi o aprendizado disso como um todo? O aprendizado é que, às vezes, a gente acha que a nossa habilidade principal é, por exemplo, trabalhar com programação, trabalhar com produto. Mas tem uma série de soft skills em volta disso que às vezes a gente ignora. E esse processo de autoconhecimento permitiu descobrir essas outras skills, me gerou confiança no processo de negociação e me abriu oportunidades para outros caminhos. Então, hoje, o que eu estou fazendo como negócio? E, em geral, eu compartilho para vocês verem a parte de planilha, projeto.
Hoje eu entendi que eu não vou ser aquele empreendedor de startup, de construir tudo, fazer esse processo. Aquele sonho que eu tinha de montar equity, de você fazer toda a construção e fazer um processo de equity, fazer exit, etc., não era o único caminho que eu tinha. Sendo que eu posso trabalhar expertises e visões, onde você pode trabalhar margens financeiras e investir em outros negócios com retornos mais rápidos. Então, você pode fazer um projeto de um serviço que você ganha uma pancada financeira, tirar uma parte do dinheiro e investir em outros negócios que dão retorno para vocês. Então, o que eu fiz baseado nisso? Eu entrei em 2 negócios agora, nos últimos 2 meses, que já me deram retornos financeiros mais rápido que minha própria startup. Entendeu? Então, eu já estou com 3 de negócio, onde eu entro com uma sociedade injetando capital, onde era um capital que eu não tinha há 6 meses atrás. Eu tive que tomar uma decisão. Se eu reinserir esse dinheiro na minha própria empresa, ou buscasse parceiros, sócios, que tinham uma determinada expertise em um determinado negócio, e onde eu pudesse financiar esse negócio. Então, fechando essa parte, a primeira grande visão que eu tive nesse ano foi que, às vezes, nada é para sempre, nenhum negócio é para sempre, nenhum projeto, às vezes, precisa ser 10, 15, 20 anos, sabe? Ou você pode, de fato, utilizar ele como um passo intermediário para você investir em outros negócios, fazer retornos financeiros maiores, para aí sim você conseguir ter um colchão, um conforto para você investir em outros negócios. E aí sim você tem um pouco mais de tranquilidade para você fazer talvez um dia trabalhar um produto com mais tranquilidade, onde você pode de fato encontrar uma dor, você pode desenhar o produto e você pode sim fazer um processo de equity com uma equipe mais sólida, mais capacitada, tá? Então, qual é o ponto que eu queria trazer para a nossa conversa hoje? Velocidade em tomada de decisão. Há exatamente 2 meses atrás, eu estava numa mentoria, eu investi muito em mentoria esse ano, mesmo em pandemia, todas as mentorias que tiveram oportunidade de presenciar nos últimos 3 meses, eu investi bastante. E nessas mentorias, me permitiu expandir muito o network e expandir muito a visão de negócio, onde eu me conectei com uma série de empresários que me abriram a visão para outras oportunidades que eu nunca talvez poderia enxergar. E agora, nesses últimos 2 meses, eu estava muito bem acomodado em São Paulo. Eu tomei uma decisão de fazer uma mudança para Alphaville, mudei para Alphaville, onde eu me conectei com um novo ecossistema que está acelerando bastante o processo de entendimento. Então, o ambiente onde você está, do ponto de vista empreendedor, isso acelera bastante a visão das coisas. Pode parecer meio óbvio isso, mas você só passa pela porta quando você enxerga a porta. Quando você não enxerga a porta, não adianta. Você pode estar o mais esforçado possível. Mas se você não consegue enxergar que a porta está ali, você não consegue passar pela porta. E que eu estou aprendendo que a importância de você ter mentores onde eles estão nos lugares que você gostaria de estar. E acho que é por isso que todo mundo está aqui fazendo mentoria, fazendo um mastermind, para conseguir fazer essas trocas. Então, a grande virada de chave para mim foi que se você quer chegar em um determinado lugar, você tem que estar no lugar onde as pessoas, onde você quer chegar, estão, sabe? Você tem que pagar, às vezes, se necessário, pagar para você estar dentro de ambientes onde você gostaria de chegar. Então, dentro desse processo, há 3 semanas atrás, eu tomei a decisão de montar uma mentoria. Hoje eu tenho 600 seguidores no Instagram, tá? Então, eu resolvi montar uma mentoria e todo mundo falar para mim, para você fazer mentoria, você tem que ter X mil seguidores, para você fazer um curso tem que ter X mil seguidores. Então, uma série de regras, uma série de padrões. E eu decidi abrir uma mentoria, isso foi dia 9 de novembro, e dia 28 de novembro eu fiz minha mentoria, onde a ideia era fazer uma mentoria de 5 dias, com 5 pessoas por um dia. Eu ia fazer 5 pessoas de graça, mas eu vi que 5 pessoas já fecharam na mesma hora, e eu resolvi abrir para 15 pessoas vendendo por R$1.000 cada convite. E eu fechei isso em 2 dias. Então, em apenas 2 dias eu consegui... Em apenas 2 dias eu fechei R$10.000 vendendo uma mentoria, que basicamente o foco era, eu chamei de a mentoria o próximo passo. Obviamente aqui eu estou tentando fazer só um resumo, onde na mentoria é ajudar as pessoas a tomar decisões. Porque as pessoas querem tomar grandes decisões, querem fazer grandes planejamentos, mas acaba não focando em fazer os pequenos passos, as pequenas movimentações. E isso que eu aprendi nesse processo, que em apenas 2 semanas eu abri uma mentoria,
coloquei 22 pessoas aqui em casa, fizemos uma troca incrível, validei várias hipóteses que eu tinha, já consegui fechar uma segunda turma a 3 mil ticket para 10 pessoas, então já fiz 30 mil na segunda turma para a mentoria, que vai acontecer agora em janeiro. E eu lancei um método que chama Jornada 66, onde eu acompanho, eu peguei o grupo, que era em 21 pessoas, né, que resolveu participar, onde eu separei em 7 grupos de 3 pessoas em cada grupo. Onde de cada grupo, cada pessoa tem um objetivo. E esse objetivo a gente vai percorrendo durante 66 dias juntos para atingir esse objetivo. E o mais interessante é que em apenas 10 dias já tiveram vários micro resultados durante essas 21 pessoas, que está gerando muito material de depoimento, muito material de validação, que permitiu já fechar em 2, 3 dias pós-mentoria mais 10 pessoas. O que eu quero dizer com tudo isso? Que eu conheço um monte de gente, principalmente aqui em Alphaville, que tem muito infoprodutor, muito expert, onde eles não conseguem lançar um produto. Eles ficam tanto buscando o produto perfeito, fazer todo o planejamento perfeito e não conseguem tirar do papel. Sendo que no intervalo, eu consegui fazer isso em 15 dias, coloquei isso para rodar, eu já consegui aprender uma série de coisas e já permitiu abrir outros caminhos. O Tael estava perguntando para mim agora se eu pretendo focar num produto nisso, né? Nesse primeiro momento, eu vou focar só em mentorias presenciais. Porque eu não quero lançar infoproduto, não quero lançar cursos online. Mesmo trabalhando com isso, tendo a estrutura, eu não quero fazer isso. Então, ao fazer isso, me permitiu abrir um leque de networks. Que eu recebi já uma oferta de um outro empresário, não sei se conhece, o Cleverson da Lef. Ele implementou a Rinode no Brasil. Então, a gente acabou de fechar uma sociedade que a gente vai fazer um outro negócio que vai envolver alguns outros empresários, onde a gente vai trabalhar todo um processo de networking. Então, assim, é que eu gostaria de trazer nesses pontos de ação. A gente está tão preocupado em seguir um planejamento, está tão preocupado em se focar tanto naquilo que às vezes não está dando resultado, que não consegue abrir o leque e buscar outras oportunidades, conhecer outras pessoas. Fica, de fato, batendo sempre no único caminho. Não quer dizer que isso funciona ou não funciona, eu estou contando o que funcionou para mim. E aí, durante a mentoria, eu tive a ideia de fazer um lançamento de expert focado na área da saúde. Então, a gente acabou de lançar, vocês podem depois dar uma olhada, a Ana Chiappetta, onde a gente fez um lançamento agora, dia 10 de dezembro. Ela vai dar o curso 17, 18, 19 de dezembro. A gente abriu o carrinho dia 10, com 48 horas de promoção, de 397 para 297. Fechamos o carrinho, fechamos a promoção no sábado, meia-noite, e já fizemos agora 81 vendas nesse ticket. Deu 24 mil e uns quebrados. Então, e eu não sou lançador, a minha equipe não é lançadora. Porém, tive uma oportunidade de um expert da área da saúde, fonoaudiólogo, tem 2.700 seguidores, que tem uma autoridade no offline, e a gente resolveu abrir o carrinho dela com o público quente dela, porque a gente acreditava muito que era possível vender isso no final de dezembro. Então, qual é o que a gente está lançando? A gente criou uma agência chamada Saúde em Foco, que é só fazer lançamento de experts pequenos da área da saúde, que tem autoridade no mercado offline, que a nossa curva de investimento é baixa, porque a nossa ideia é não fazer 6 em 7, não é fazer grandes lançamentos, mas sim jogar esses experts dentro de uma esteira. Então, são projetos que surgiram no metade de novembro, que estão sendo executados agora em dezembro e que já estão tendo retornos financeiros. A sacada dos projetos, um deu 12 mil, o outro está dando agora 24 mil quebrados, mas é que a gente está validando alguns negócios que vão abrir uma série de oportunidades para o ano que vem. Tá? Então, a experiência que eu queria trazer nesse sentido é, se você tem você quer lançar um produto, você quer lançar um expert, você quer entrar num novo negócio, em vez de você ficar validando muito, criando muito planejamento, executa ele do jeito que tá, porque é mais fácil você executar rápido, validar errar rápido e colocar isso para rodar novamente, do que ficar fazendo muitos planejamentos, criando uma série de dificuldades para colocar o negócio para rodar, sabe? Porque o que eu estou entendendo do mercado como um todo? Hoje eu não faço mais planejamento de 12 meses. Hoje, para mim, o ano tem 4 meses. Porque as coisas estão rápidas e está tão volátil
que para mim o planejamento financeiro da empresa e de produto, a gente está dividindo isso de cada 4 meses. Tá? Eu vou até compartilhar aqui, o Taioba. Eu tô sendo um pouco rápido nas experiências, porque como todo mundo tem bastante experiência na parte de lançamentos, infoprodutos, para conseguir dar um panorama um pouco geral do que a gente avançou nesse último ano, em ano de pandemia, e as oportunidades que abriram. Então, em janeiro, eu estava com um único negócio, que o foco dele era MRR, era setup, e eu estou fechando o ano com 3 oportunidades de negócio, que já mostraram ser mais rentáveis em curto espaço de tempo, e eu entro em 2021 com oportunidade de negócio que tendem a expandir, com uma equipe enxuta, um pouco mais capacitada do que montar muitas operações grandes. Tá? Eu vou compartilhar aqui. A gente tem uma planilha financeira. Depois, quem tiver interesse, eu montei um mini DRE, onde eu separo todas as receita bruta, lucro bruto, o que é despesas operacionais, etc. Tal. Onde aqui esse é o status atual, essa planilha de 6 de dezembro. Tá? Ainda não fechamos aqui dezembro. Então aqui está dividido em assinatura e serviços. Todo o nosso faturamento aqui por mês, dividido pelas áreas aqui de serviços e assinatura e serviços. Toda a parte aqui do faturamento, como está distribuído esse faturamento, tá? A parte de impostos, toda a parte de despesas, como estão distribuídos. Quem cuida hoje da todo o nosso financeiro é meu pai, então a gente acaba ajudando bastante a gente. E aqui na planilha eu tenho todo o controle, todo o analítico das receitas, né? Então aqui são o que a gente exporta dos extratos. Então todos os clientes que vão entrando. Então o que é importante mostrar aqui? Que hoje eu tenho uma divisão na empresa. Quer dizer que os serviços, os negócios estão rodando, eu vou abrir mão do produto? Não, não vou abrir mão do produto. Então, eu acabei de contratar mais um programador que começou hoje. Eu estou com 3 programadores. Porque o produto eu pego no começo, em janeiro, nós tínhamos um MRR de 2.800. E agora a gente está com um MRR de 8.400. Tá? Em dezembro vai bater 8.500 e uns quebrados, 8.550. Nosso ticket médio é R$250. Porém, a gente tem alguns clientes aqui que batem um pico maior de assinatura. Se alguém tiver dicas financeiras, eu também aceito. Nós não somos especialistas nisso. Mas nós temos aqui, por exemplo, que um cliente pagou aqui anual, né? Então, ele paga o plano de 12 meses no mês só. A gente lançou aqui, eu não sei se esse é o jeito certo de lançar, né? Porque isso acaba corrompendo aqui o nosso MRR. Então, aqui é o nosso controle financeiro. Então, eu percebo que ele está distribuído, né? A grande parte do faturamento nosso, 80% do faturamento nosso, vem dos serviços. Mas qual é a parte interessante de trabalhar com a MRR? Que eu entro em 2021 com esse faturamento garantido. Então, eu já entro projetando em 2021 pelo menos um custo fixo protegido, entendeu? Não sei se isso está claro, se ficou claro para vocês. E aqui foi o lançamento que a gente acabou de fazer do nosso cliente, da Ana Chiappetta, onde já teve 82 transações, tem confirmadas, né? No boleto, acho que tem umas 15 no boleto, mas já recebemos comprovante de 10, então tem 5 para confirmar agora, e a gente vai fechar o carrinho agora no final, dia 10. E aqui são projetos que a gente faz de customização, por exemplo, esse cliente nosso, dentro dos farmacêuticos, onde a gente lança plataformas para eles, que faz todo o processo de customização, tudo isso aqui é construído pela gente, tá? Então, a gente tem todo um ambiente aqui de aprendizado, que é a nossa plataforma que faz o nosso MRR, que tem todo aqui o nosso ambiente de ensino, tá? E a gente vende a parte de serviços. Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês é que a gente está montando uma esteira, um portfólio de produtos, onde eu tenho uma área de tecnologia, que para mim ele atrai clientes, e nessa área de tecnologia ela permite eu trabalhar uma gama de serviços aqui em cima, onde esses serviços eles acabam fazendo todo o pagamento tanto de CAC, de investimento, e dando fôlego financeiro para a gente investir em outras oportunidades de negócio, tá? Então, para finalizar aqui, a gente tem uma série de outros clientes, né? Desde fonoaudiólogos,
temos psicólogos, terapeutas, tem engenharia, então a gente tem uma série de clientes em cima da nossa plataforma, mas a grande sacada que a gente percebeu é que a grande sacada é trabalhar um produto de base, trabalhar uma grande camada de serviço em cima, e essa camada de serviços permite você abrir outras oportunidades e outras expertises. E aí, no final, eu acabei na mentoria, que o objetivo inicial da mentoria era só compartilhar conhecimento, e a gente enxergou outro caminho de produtos, que eu estou colocando a minha mentoria dentro da minha hold mesmo, do curso Educa, onde todos os colaboradores que estiverem participações vão ganhar em cima disso. Porque eu acabo utilizando o meu time para poder fazer o processo de trabalhar nas artes, trabalhar na parte de lançamento. Eu tenho um gestor de tráfego, então quando a gente for fazer os próximos lançamentos, eu vou jogar para a parte de público frio, eu uso dentro da equipe, então eu acabo motivando todos eles. E eu virei um produto dentro da hold nosso de produtos, tá? Então, para fechar aqui o rápido panorama aí de várias coisas, o que eu queria trazer para vocês é que não existe só um único caminho. Às vezes eu não sei como que é a realidade de cada um de negócio, que existem vários outros caminhos que podem ser lucrativos e que possam, de fato, trazer fôlego e caixa para você trabalhar outras frentes, tá? No meu caso, o que me motiva, o que me movimenta é empreender, é construir. Então, eu consegui, de fato, encontrar um caminho que permite eu construir com projetos com uma curta duração que me traz uma boa lucratividade. Beleza? Só para fechar aí. Dúvidas? Legal, João. Valeu demais aí por compartilhar a sua experiência, compartilhar a história do que vocês fizeram aí nesse tempo. Eu tenho, assim, na verdade eu tenho um takeaway que você falou logo no início e que me fez pensar bastante a respeito dessa frase, que é: conhecer o caminho é diferente de percorrer o caminho. Essa frase me chamou a atenção porque eu conversei com alguns empreendedores bem experientes, alguns meses atrás. Eu fiz uma pergunta bem simples assim, ou talvez não tão simples assim, né? Mas a pergunta era: empreendedores que eu já acompanho, que eu já conheço um pouco da ambição do que esses caras estão construindo, né? A minha pergunta foi: cara, qual que é o objetivo seu de empresa para os próximos 5 anos, né? A visão, assim, qual que é a visão do seu negócio para os próximos 5 anos? E todo mundo sabe onde quer chegar, né? Eu quero construir uma empresa X, eu quero construir uma empresa de tal tamanho, eu quero ter uma empresa com tantos colaboradores, eu quero ter uma empresa com tanto de faturamento, eu quero atingir tanto de patrimônio. Os caras tinham visões muito claras de onde eles queriam chegar em 5 anos. E a pergunta foi: o que separa você dessa empresa hoje? O que você não tem ainda e que você está buscando para conseguir construir isso que você quer nos próximos 5 anos? E a maioria desses caras, se não dizer todos, a resposta que eles me deram é: cara, a única coisa que falta é tempo, porque eu já sei o que eu preciso fazer, eu já tenho tudo muito bem traçado para chegar lá. E assim, o que me vem na mente na maioria das vezes a gente acha que tem tudo que precisa, a gente acha que sabe com previsibilidade tudo que vai acontecer nessa jornada. Então, hoje eu tenho um negócio de tal tamanho, eu quero ter um negócio 20 vezes maior daqui a 5 anos, e eu sei exatamente o que eu preciso fazer. Eu preciso lançar uma esteira de produtos, eu preciso lançar um SaaS, eu preciso lançar aquilo outro, e eu vou ter tantos mil alunos e vou ter a empresa do tamanho que eu quero. E aí, quando você começa a percorrer o caminho, aparece um monte de problema que você nem sabe que você teria, um monte de situação que você nem sabe que você ia enfrentar, e o desgaste que você sabia que você ia ter é diferente quando você tem ele, porque saber que você vai ter um desgaste não te gera cansaço, não te gera a frustração emocional. É durante o caminho que a frustração aparece. Então, eu sei que vai ser cansativo, mas eu não estou cansado, eu só sei que vai ser. No meio do caminho, eu literalmente fico cansado, eu fico frustrado. É diferente de eu saber que eu vou me frustrar, é diferente de eu saber que as coisas vão dar errado. Quando ela dá errado, aquilo me impacta de uma forma diferente de lá atrás, quando eu sabia que ia dar errado, né? Então, o cara acha que está tudo muito bem, ele acha que ele tem um caminho muito claro até chegar lá, até que ele começa a percorrer e as coisas começam a acontecer no meio da jornada, né? Então, assim, conhecer o caminho é bem diferente de percorrer o caminho. Quando você percorre o caminho, você vê que, como diz aqui na minha terra, né, o buraco é mais embaixo, né? Então, foi um takeaway muito claro, assim, muito forte para mim. Comentando isso,
Ó, por exemplo, a gente pode explicar como que você constrói equity, né? É muito bonito na teoria, é fácil, né? Você faz você escreve todo o processo de investimentos, todo o processo de construção de produto, geração de valor, etc. Mas quando você percorre o caminho, é o que você falou, seu pai fica doente, sua mãe fica doente, você fica doente, sua esposa engravida, o funcionário que você contava saiu, bate uma pandemia, muitas coisas acontecem. Porque se conhecer o caminho fosse fórmula de sucesso, todo mundo que lesse Lean Startup da Eric Ries estava milionário, todo mundo que assistisse uma live de um empreendedor famoso estaria milionário, todo mundo que acompanha o Warren Buffett teria sucesso em investimentos. Porque percorrer o carrinho tem uma série de nuances em volta dele, sabe? Vou dar um exemplo hoje. Hoje eu acordei, cara, acabado, destruído, estava destruído, eu não queria trabalhar, sem ânimo de levantar, sem ânimo de fazer nada. Deprê total, assim. Porque empreender ou viver, no modo geral, é uma montanha-russa de sentimentos, sabe? Eu tenho até o meu grupo lá da Jornada 66, e eu tenho o grupo do pessoal da minha mentoria, eu até escrevi um texto bacana sobre a reflexão do caminhar mesmo, sabe? Então, você não sabe se você vai estar bem o tempo todo, sabe? Você tem que estar ancorando o tempo todo. Você tem que estar bem emocionalmente, porque ansiedade bate, medo bate, dor de barriga bate, sabe? Mesmo tudo dando certo, você dorme um dia com tudo no auge, cara, tudo funcionando, lindo, maravilhoso, você estourando champanhe. No dia seguinte, bizarramente, você acorda mal. Não dá vontade de fazer nada. Não quer sair da cama, entendeu? Hoje aconteceu isso comigo. Porque eu fui para o Rio de Janeiro fazer uma mentoria, participei de uma mentoria de um amigo meu, que a mentoria era para trabalhar desbloqueios emocionais. E a mentoria foi muito pesada, cara. Eu peguei uns casos lá que eu ouvi de estupros, de coisas assim, das mais... E foi tudo bem, tava tudo bem. Eu acompanhei a mentoria o final de semana inteiro, ouvindo, conversando e tal. Chegou hoje, eu acordei destruído. E não foi o cansaço da viagem, ter dirigido 8 horas. É o cansaço emocional, é a energia, é a tristeza. Então, percorrer o caminho é foda, sabe? Então, por isso que o ambiente, eu falo muito de ambiente. Ambiente, ele é muito importante. E quando eu entendi que ambiente é muito importante, eu me envolvi o máximo possível de empreendedores que chegaram onde eu quero chegar. As minhas metas hoje estão atreladas, não é o que nem como, é em quem. Acredite se quiser. Eu não ponho mais meta em o que, eu ponho em quem. Quem são as pessoas que eu quero chegar perto, quem as pessoas que eu quero conviver, quem são as pessoas que vão estar dentro do meu círculo social. Então, eu tinha uma meta que coloquei em abril, só para você ter noção, onde eu queria ter 5 empreendedores que faturavam 10 milhões no ano no meu dia a dia. Eu já tenho 3, faltam 2. Então, eu já tenho 3 empreendedores que faturam acima de 10 milhões ano no meu dia a dia. Por quê? Porque vai ter dia que você acorda mal, e aí eu me ligo para essa pessoa que eu tenho conexão, é quando você liga o cara atende. É diferente de network que você pode conhecer, trocar um cartão. Conexão é quando o cara ele te atende, ele vem na sua casa, ele toma um café, isso é conexão, sabe? E pode parecer bobagem, mas quando você está num momento de dificuldade, de direção, essas pessoas que já passaram por aquilo, é uma palavra, é um direcionamento, sabe? É uma visão e muda tudo, sabe? E é por isso que hoje eu invisto tanto em ambiente. Hoje o meu investimento principal, grande parte, você pegar lá naquela planilha que eu mostrei para vocês, grande parte das minhas despesas estão investidas em ambiente. Então é o que eu queria compartilhar do ponto de vista de percorrer o caminho. Alguém tem mais uma pergunta? Mas... Eu só falar uma coisa, eu nunca fiz planejamento estratégico na minha empresa, a gente está aí, sei lá, 12 anos de mercado, a gente está fazendo agora a partir das aulas da escola e de tudo que eu tenho aprendido aqui com vocês, né? As aulas do Tiago, um monte de coisa, Taioba na parte do digital, cultura, enfim. É o primeiro ano que a gente vai fazer um planejamento estratégico. Eu acho que chegar é uma coisa que eu estou tirando do que você está falando, João. Chegar no nível de falar assim, planejamento estratégico existe, mas eu vou fazer um acompanhamento por trimestre ou por mês, né? Mas me descolando um pouco e não ficar tão preso porque os cenários mudam. Eu acho que
que eu estou tirando é que alguém só pode chegar numa conclusão que você chegou tendo percorrido o caminho, entendeu? Então, assim, como, né? Para mim foi o que você está falando é um contrassenso do que eu estou buscando, por exemplo, na minha empresa agora, entendeu? Porque ficou todos esses anos tão soltos que o crescimento nosso ele foi só de acordo com o mercado, a gente nunca deu saltos. Então, o mercado crescia, a gente crescia, o mercado crescia, a gente crescia, né? A gente é consistente, só que acompanha o mercado. E então eu estou tirando isso, assim, que talvez para chegar no teu nível só tendo passado por mesmo, entendeu? Para chegar para falar assim, não vou me prender muito a isso, só tendo percorrido. É isso que eu estou tirando e foi muito bom você ter falado isso. Assim, Eu não sou a pessoa certa para falar sobre planejamento estratégico, porque eu não tenho experiência com isso, sabe? Não é o meu, não é, eu não sou bom com isso, eu não sou bom eu tenho planejamento macro. Eu não sou bom em montar indicadores, eu não sou bom em fazer planejamento estratégico para 1 ano, 5 anos, 10 anos. Eu não tenho experiência nisso. Meus 10 anos de experiência no mundo corporativo não foi assim. Foi muito em adaptação, velocidade, adaptação. A empresa, todos os saltos financeiros no time que eu entrei, no produto que eu peguei, faturava 215 mil em 2015 e eu entreguei faturando 20 milhões em 2019, não foi com planejamento estratégico, não foi com acompanhamento de indicadores. Foi apegando os contextos de mercado, investindo com muita velocidade para poder, de fato, fazer as coisas crescerem. O que eu estou fazendo com a minha empresa, também eu não tenho planejamento estratégico. Quando eu fiz um planejamento estratégico na minha empresa, que era faturar 150 mil em 2020, eu fiz totalmente diferente. Mas é o meu perfil, não quer dizer que está certo ou que está errado, é a forma que eu trabalho. Eu tenho uma visão empreendedora, eu não consigo ter disciplina, eu não consigo ter padrões. E aí a equipe acaba sofrendo. Então eu tenho que montar uma equipe que me componha, que de fato consiga pegar as minhas desorganizações e estruturar isso, tá? Mas é o meu perfil, não quer dizer que tá certo, tá errado. O Thiago aí é do planejamento estratégico, então eu não posso falar se seria uma... Mas é a minha experiência, entendeu, Josi? Eu não consigo, não adianta, eu não me enquadro, não dá certo. Então eu parei de ver isso, eu falei, cara, cada um no seu quadrado, eu sou o hustler lá e eu vou abrir as portas. Então eu entendi as minhas limitações e eu trabalho assim, sabe? Por isso que eu quero ser uma startup sempre. Hoje eu não quero montar mais operações. Não é uma coisa que me enche os olhos, entendeu? Uhum. Essa solidão que você sente, por exemplo, eu não sinto, porque mesmo não tendo planejamento estratégico, a gente tem vários sócios e a pressão, o mercado é completamente diferente, né? Mas eu me solidarizo com a pressão que você está sentindo. Espero que você resolva essa questão, porque deve ser muito penosa, né? Até pelo seu perfil, né? Por você ter galgado tudo sozinho, enfim. E aí a pressão deve ser bem forte, assim, né? Porque se eu não trabalhar um dia, nada vai mudar, entendeu? Assim, não vai acontecer nada temeroso, nada, os pratos não vão cair, a empresa vai continuar girando se eu ficar uma semana sem trabalhar, tal. Mas eu entendo que, né, outros né, tipos, ambientes, estruturas, tudo mais. Mas espero que você resolva, de verdade, de coração. Obrigado. Fala, Rômulo. Quando você fala dessa solidão, eu me vejo muito assim, sabe, né, nessa frase. Porque, por exemplo, eu moro no interior, né, eu moro em Viçosa. Aqui tem uma empresa gigante, que é a CPP Cursos Presenciais, que eu acredito que conheço. Só que ele é de um CEO que é tipo inalcançável, assim, sabe? Você não consegue simplesmente chegar no cara para poder trocar ideia com ele. E daí a gente aqui fica meio sem um parâmetro, sabe? A gente não sabe para onde a gente está indo, se o caminho que a gente está percorrendo, o caminho está certo, assim, sabe? E daí, quando eu entrei na escola, foi muito por causa disso também, sabe? De eu estar em contato com outros empreendedores, mesmo que sejam de nichos muito diferentes, produtos muito diferentes do meu, mas pelo menos para saber se aquelas minhas ideias elas tinham um rumo
que eu estava acreditando, assim, né? A gente acredita no rumo, mas a gente não sabe se o rumo está certo, né? Porque é tudo um campo completamente desconhecido. E, e daí, quando você fala nessa conexão aí de caras que faturam mais de 10 milhões por ano e tal, cara, hoje eu não tenho esse desejo. O meu desejo seria uma conexão com um cara um pouco menor do que esse, o cara que acabou de passar pelo caminho que eu estou passando, mais ou menos assim, né? E quando a gente fala também nessa coisa do jogo do equity, né? Quando a gente fica vendo uma palestra do Flávio Augusto, por exemplo, falando sobre equity, a gente vê os resultados do RD Station, que o jogo deles é 100% equity, né? Tipo, os caras, depois de 10 anos de existência, foram chegar no break-even agora. É um negócio muito louco, assim. E daí, apesar da gente estar nesse jogo, mas ele não é o nosso jogo principal, assim, cara. Eu acho que a nossa empresa ela tem que dar certo, independente se entrar um investidor ou não, entendeu? Porque as contas estão aí, né? As contas pagam. E quanto mais a gente conseguir andar sozinho, lá na frente, quando esse investidor entrar, ele vai entrar sempre com uma porcentagem muito inferior, né? Então, a gente tem trabalhado muito, muito duro para não depender de fundo de investimento nem nada. A gente até conversa com alguns e tal, mas a gente trabalha muito duro para não ter essa dependência. Se o fundo entrar, o que eu tinha projetado para um ano, eu vou fazer em 3 meses. A verdade é essa, né? Porque daí eu vou ter uma grana ali no caixa para poder queimar ela, testar e poder ter mais risco um pouquinho em cima disso. Mas essa experiência que você passa essa experiência que você passou, né? É muito do que eu vivo assim hoje em dia, de estar numa cidade correndo sozinho, assim, sabe? Não tem ninguém para me inspirar, ninguém para eu telefonar e conversar com o cara, ninguém, sabe? É tipo assim, não, beleza, vamos indo, tá vendendo, vamos vender mais. Se a gente melhorar isso aqui, a gente vende X% a mais. Se a gente melhorar ali, a gente vende X% a mais. Mas a gente fica bem a pé quando a gente precisa de um apoio do tipo de um cara que já correu o caminho que eu estou correndo, sabe? Isso é muito, muito foda pra gente, assim. Por isso que o grupo aqui acaba ajudando a gente pra caramba. Isso eu cansei muito. Você, acho que é o único aqui que tem empresa de tecnologia também, né? Então, você tá bem. Eu já fui programador bastante tempo. Montar equipe de P&D é uma coisa que hoje eu quero distância. Tanto é que o meu capital eu não vou investir nem em startup tão cedo, sabe? Porque eu peguei um pouco de ranço de investir nesse ambiente, sabe? Mas é baseado no que eu busco hoje. Até que hoje meus próximos passos eu quero investir em franquia, olha que loucura, entendeu? Então, eu quero um negócio físico, meio, sabe, onde eu é outro caminho, entendeu? Outra experiência, outras coisas. Mas esse negócio de solidão empreendedora, né? Cara, eu tava em São Paulo, eu tava no Brooklyn, então, teoricamente, a maior cidade do Brasil, uma das maiores do mundo, e é sozinho igual, porque é cada um por si, não tem esse negócio de tô em São Paulo, tá mais perto dos eventos, entendeu? Mas tá sozinho igual. E uma das coisas que fez eu mudar para um ambiente diferente, que eu tô num ambiente onde o ecossistema, as pessoas estão abertas. E isso, você tem acesso a pessoas que têm outras visões de negócios, sabe? Visões do offline, visões do online. Você começa a entender que o online ele é muito bom, ele é muito grande e tal, mas grande parte do volume financeiro ainda está no offline. Então você começa a entender outros mercados, sabe? Você começa a ter outras visões, ter outras experiências. E aí você acaba fazendo um cruzamento. Você começa a ver, no meu caso, tá? Para mim, a minha descoberta foi que eu descobri que existe um mercado físico ainda, existe um mercado offline. E para mim isso foi maravilhoso, entendeu? Então é baseado na minha experiência. Já para um cara que já faz isso, para o cara é meio óbvio, mas você começa a enxergar que existe outras cidades, outros caminhos, sacou? Você tá participando da É a Liga? mesma visão do cara que é totalmente offline e descobre, entra no matinho do online ali, né? Tipo, caraca, tem uma floresta aqui, né? A visão deve ser muito parecida. Que Ô, o online é só o meio, né? É. Ô, João, você está participando da Liga? Tô com o Taioba e com o Rômulo. Uhum.
Que é um lugar bem legal para tratar essas coisas, né? É muito bom. Não, quando eu falo de solidão empreendedora, não estou sozinho, não. Tenho bastante contato com bastante gente. Eu só falo que são os sentimentos, né? Você ter masterminds para você fazer essas trocas um pouco mais intensas. E isso, de fato, eu tenho mastermind desde o começo do ano, mas eu tinha mastermind em área do marketing digital. Não tanto que nem o Romulo. O Romulo acho que é o único cara que tem um negócio muito parecido com o meu, que tinha muito parecido com o meu. A gente ia trocar muita figurinha. Porque a maioria das pessoas que eu interagia era infoprodutos, era lançamento. Né? Cansei de ouvir falar em lançamento. João, deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Você, ao longo da sua jornada, esse ano parece que você disse, né? Você falou até da questão do foco, né? Foco foi algo que você não teve esse ano, pelo que eu percebi. Você abriu mão do foco, falou, cara, eu vou deixar aberto as possibilidades, o que eu enxergar de oportunidade, eu vou abraçar. Você, ao longo desse ano, assim, isso é bem contrassenso do que normalmente se ouve, do que, enfim, você vai ouvir desde grandes empreendedores, livros e literatura sobre empreendedorismo e qualquer coisa que fala sobre sucesso, a palavra foco é tipo assim, um mantra, né? E você abriu mão disso. Como que você lida com projetos tão diferentes, que exigem talvez habilidades tão diferentes e um time enxuto? Você tem pessoas, você falou de 4 pessoas, agora você está expandindo para 10, mas ainda assim não é uma média. Agora, tá? Estamos em 10. 10 pessoas, não é uma equipe ainda absurdamente grande, mas você tem tecnologia, você tem serviço, você lançou sua própria mentoria, você lançou experts, e você tem todos esses projetos aí, agora entrou nessa sociedade com o sócio fundador, o cara que trouxe Rinode para o implementou Rinode. Isso, você, enfim, projetos totalmente diferentes que são modelos de negócio diferentes, ou seja, habilidades diferentes, você tem uma equipe que te ajuda a rodar essa parada toda. A falta de foco ela não é um problema, porque, nesse caso, um foco mínimo para que, ainda que você tenha projetos diferentes, eles sejam projetos que se ajudam entre si ou que tenham habilidades que você consegue tocar todos esses projetos diferentes assim, que você não utiliza tanto recurso da equipe, né? Enfim, como que você lida com isso ou isso não acontece? Enfim, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Eu fiz uma mentoria de foco tem um mês. Incrível que pareça. Então, realmente é contrassenso falar de foco, mas o meu foco, antes, ele estava focado só num único produto, que era, de fato, eu dar lucro o meu produto. O meu foco agora é, de fato, fazer um investimento e obter um retorno sobre esse investimento. Hoje o meu foco está nisso, tá? Então, eu mudei um pouco a visão do que eu tinha como produto, que era uma empresa para mim. A minha visão antes de empresa era eu ter um produto, ter uma esteira, ter uma operação e fazer isso acontecer. Hoje, o meu foco nesse exato momento, 2020, para 2021 provavelmente, é eu fazer um investimento num negócio que tem um potencial de retorno, que vai ter uma curva de entrada e fazer uma saída desse dinheiro, tá? Então, essa minha equipe em específico, elas, teoricamente, não tem muito problema de desfoco, porque as atividades que elas acabam fazendo são as mesmas, porque eu tenho um designer, tenho um produtor de vídeo, tenho programadores que acabam subindo, mexendo nas páginas. No caso das funções deles, eles se permanecem nas mesmas funções, tá? E aí, quem acaba orquestrando isso sou eu e meu sócio, onde nós temos mais experiências, então tem mais experiência, somos mais seniors, que o nosso foco é fazer entrega de projeto. Então, o que eu quero dizer com isso? Nós estamos gerenciando projetos, entendeu? Onde eu trago um projeto que ele tem um começo, meio e fim, ele tem etapas, como qualquer outro projeto, mas eu utilizo parceiros durante algumas frentes. Vou dar um exemplo. O lançamento do Expert que a gente fez agora da Chiapetta, toda a linha editorial, quem fez foi uma outra fono. Então, eu dei uma participação para ela, uma porcentagem para ela fazer a linha editorial técnica. Já o meu social media fez a operacionalização disso.
Então, o que eu estou buscando hoje? Hoje eu não estou buscando mais montar equipes grandes de operações, buscar lugares cheios, montar processos, fazer dailies, fazer Kanban, fazer indicadores, etc. Hoje eu quero ter uma equipe menor, com alguns pilares técnicos e áreas específicas trazer parceiros. É o que eu estou validando, tá? Então, o negócio que eu estou entrando agora, eu estou trazendo parceiros que vão investir nesse negócio com as suas expertises, onde a gente tem uma entrada e uma saída, entendeu? Então, meu foco hoje é projetos menores, onde eu divido, prefiro ganhar 15% de alguma coisa do que 100% de nada, entendeu? Então, essa é a lógica que eu estou utilizando nos últimos meses e que vem dando certo nesse primeiro momento. Show, show. Uma empresa Entendeu? que não tem, eu entendi. Então, o seu negócio não tem um produto, não tem algo que vocês estão desenvolvendo ali. O foco é, de fato, investir em projetos onde você trata isso como, de fato, investimento, né? Eu coloco um recurso e espero, desenvolvo aquele projeto, espero ter um retorno em cima daquilo de X% dentro do que eu investi de recurso, né? E aí você vai trabalhando projetos que, apesar de serem diferentes, eles exigem tarefas que o seu time executa, né? As mesmas Executa tarefas normalmente. que o time executa. Por exemplo, eu tenho um produto meu que a gente desenvolve de EAD, que ele é um pilar para mim. Mas se eu vender o produto por produto, eu tenho que ficar batendo função em planilha com concorrente. E eu não quero mais fazer isso. Hoje, basicamente, eu vendo um projeto onde o produto está embalado lá dentro, entendeu? E aí o produto ele só acelera meu processo de entrega. Entendeu? Sim, sim. O seu produto, em nível de tecnologia, ele meio que suporta o serviço, acelera o seu serviço, facilita o serviço e Tá. consegue vender o serviço com um custo menor, porque você já tem um produto que, sei lá, 80% do serviço ele já está produtizado, vamos dizer assim. Exato. É isso que eu estou fazendo hoje. Show. Em vez de querer montar uma RD Station da vida. Hoje eu não tenho o objetivo de montar uma RD Station da vida, montar uma Singu da vida, não tenho o objetivo hoje de montar empresas que vão atrás de equity, nesse momento de vida. Até conversei, tá na mentoria do eu, o Thiago e o Matt, onde o Matt, na mentoria, é muito foco em produto, né? Em produtificar, em fazer toda a esteira. E hoje eu já não quero mais isso. Hoje, para mim, eu quero ir trabalhar projetos mais dinâmicos, que eu tenha velocidades diferentes, sabe? Não quero mais montar operação. Isso pode mudar daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, não importa. Show. Josi, você ia falar alguma coisa? Não, eu não tinha entendido, eu acho que eu continuo sem entender, mas por uma dificuldade mesmo, não trabalho com infoproduto, enfim, aí ficou um pouco mais complicado, mas eu não entendi também, assim, você não quer trabalhar com projeto, não, você não quer trabalhar com infoproduto e montar essa esteirinha, mas você quer projetos mais dinâmicos, é isso? Não. Hoje, em vez de eu virar uma empresa de tecnologia que lança um único produto, que nem o Rômulo faz, hoje eu entro em projetos que eu utilizo a minha expertise e as minhas tecnologias. Então, por exemplo, o caso do lançamento que a gente fez agora, dia 10, a gente utilizou a nossa plataforma como base, mas dentro de um pacote como um todo, entendeu? Como um pacote de serviços em cima. Ah, Então, entendi. eu não tô vendo, meu objetivo não é vender hoje mais plataforma. Meu Uhum, objetivo hoje é vender projeto, entendeu? Muda um entendi, pouco a lógica. perfeitamente. Boa, boa. Galera, acho que é isso. Só fazer um Tá? comentário aí. Vou fazer um comentário rápido aí, tá? Isso é muito interessante, tá? O que acontece? A gente vive no mundo do empreendedorismo glamouroso. Isso é uma coisa que eu vejo muito. E se você está numa roda de empreendedor e não fala que você está construindo um unicórnio ou está jogando o jogo do equity, você é, tipo, xingado. Só que, cara, o jogo do caixa, que é gerar o máximo de caixa possível, também é muito legal. Eu vivo do jogo do caixa desde que eu larguei meu emprego e, assim, é impossível saber o que teria sido da minha vida se eu tivesse seguido outro caminho. Mas eu não tenho absolutamente nada a reclamar. O que eu quero dizer com isso?
cuidado com o glamour envolvido, né? De fazer um unicórnio, de, cara, minha empresa tem branding, minha empresa tem equity, minha empresa, as ações valem tanto, porque vira um jogo de ego. E é muito difícil você criar uma empresa se você não tem oxigênio para sustentar você, sua família, ter uma vida digna. Né? Cara, isso para mim é muito, muito, muito claro. Eu vejo muito como etapas. Aí é uma visão pessoal, né? De como eu lido com a minha vida e como eu fiz. Cara, peguei, fiz o caixa que eu precisava, depois de estar com a cabeça super tranquila, depois de ficar entediado em casa, né? Acho que eu até o contrário. Fiquei entediado de não ter o que fazer em casa. Chamei o Tayob e falei, cara, vamos fazer um negócio grande? Porque a gente já tinha uma fonte geradora de caixa, depois a gente foi fazer o equity. E isso faz uma diferença, porque, cara, a gente não tem pressa. A gente está criando dentro de escola, está validando o produto, está discutindo a melhor forma de vender, sem ter aquela parede atrás de você que te obriga a você sair dos seus valores, às vezes, a você fazer coisas que você não faria, que parece que é um passo à frente, mas é um passo atrás. Né? Pressa não é velocidade. Então, eu acho de uma maturidade muito grande, João, você fazer isso, porque, cara, não tem certo ou errado no final do dia. O importante é você fazer o certo ou errado de acordo com seus objetivos, né? Então, esse é um ponto para mim que me incomoda muito, cara. Se você não fala que pretende ter uma empresa de 1 bilhão, você é encaixotado da roda de empreendedor. Ah, você tem que pensar grande, você não está pensando grande o suficiente. Não tem nada a ver. Você não entende o objetivo do cara, a vida do cara, né? É um puta de um pitaco. Só uns 2 centavos aí que eu vejo muito disso. E não tem jogo certo. O jogo certo é o que você quer jogar. Isso que está falando, Thiago, para fechar esse ponto, eu entendi isso quando eu estava com um engenheiro, ele tem uma empresa de projetos, um cara bem conhecido, é cliente nosso, e aí ele foi convidado para participar do programa de TV. Então, fazer um programa de TV. E ele estava ganhando dinheiro fazendo, lives, porque o que ele fazia nas lives? Isso começou lá na pandemia. Ele começou a fazer as lives, e aí ele ganhava dinheiro com os patrocinadores. O cara pagava para ele falar dos produtos dos caras. Isso foi crescendo, crescendo, crescendo. E ele fazia um programa. E ele falou para mim assim, e ele queria que a gente produzisse o programa. E ele falou, João, eu falei, puta, não é o que eu quero, né? Para fazer produção, eu vou ter que investir em produção, é serviço, não é escalável, não vai fugir do meu produto, blá, blá, blá. E ele falou para mim assim, João, eu queria ser engenheiro, eu queria ter uma consultoria, vou fazer fachada. Mas se eu ganhar muito mais dinheiro fazendo programa de TV, eu vou fazer programa de TV. E ali, aquilo me virou uma chave onde eu vendi um programa de TV por 150 mil, que eu demoraria vendendo em plataforma uma porrada de tempo. E esse dinheiro permitiu investir em outras coisas. Então, a questão do caixa, cara, ela é muito importante, porque o caixa, ele te dá acesso. E é isso que eu estou entendendo. Dinheiro em mão te traz oportunidades. Então, eu abri mão desse universo, porque eu consumi startups, cara, Startup Brasil, evento, eu só andava com empreendedores, startupeiros, que o Thiago está falando, que essa era a ideia. Mas qual era o meu propósito? O meu propósito eu quero ter uma tranquilidade financeira, eu quero fazer projetos que eu, de fato, eu traga qualidade de vida para meus amigos, para minha família, para mim, para meus familiares, para as pessoas que estão à minha volta, e eu faça negócios cada vez mais que eu atinja mais pessoas. Então, quando eu entendi que dinheiro gera oportunidade, eu não tenho mais apego a uma marca, a um curso Educa, não tenho mais apego a isso. E aí, a partir do momento que eu comecei a ter dinheiro em mãos, eu comecei a comprar acessos, quando eu comprar acesso pagar mentorias, pagar eventos, pagar mentorias onde você entra em área VIP, isso mudou muito a visão, porque eu percebi que existe um outro mundo. Comecei a conhecer empresários que têm muito dinheiro, eu digo muito dinheiro assim, jato e a coisa toda, que os caras são empresários. Que quem é empresário? O cara tem multinegócios. Ele não tem uma única fonte de renda, uma única empresa. Ele tem vários negócios. E ali você começa a entender que existe um outro mecanismo, um outro ecossistema, sabe? Então, o dinheiro em caixa, o dinheiro na mão, ele te traz muitas oportunidades. Que talvez amanhã, no futuro, nada impede de investir num produto que nem uma antescola, investir num outro produto.
sabe? Mas isso acelerou muito, para mim, pelo menos, no meu entendimento, muito o meu caminho, sabe? E eu estou muito feliz e satisfeito com isso. E eu abrir mão desse universo de unicórnios, de RD Stations e etc, entendeu? E não tem nada, não tá certo ou errado, é só o que eu fiz. Exatamente. Tem que estar de acordo com seus objetivos. Esse é o grande ponto. Então, acho que é isso. Show. Diógenes? Jorge, tem alguma coisa para falar? Cara, eu tava escutando aqui, trabalhando, e a ambiência é tudo, né, meu irmão? Eu tava lá nesse final de semana, até errei ali no texto, falando que era esse final de semana, mas há 7 dias atrás eu tava em Alphaville com uns amigos e, cara, quase que eu não durmo. Às vezes o cara fecha contato, fecha trabalho, assim, fecha parceria até sem querer mesmo. Senta para jantar e o cara conversando, o cara já fala do negócio dele. Então, eu acredito muito nessa ambiência aí. E acredito também que, como o Romulo estava falando, independente de onde o cara esteja, o cara prospera também, saca? Mas a ambiência, ela potencializa, né? Tudo que você está vivendo. Cara, parabéns aí, meu irmão. Potencializa Adorei muito. E a muito. experiência. Bom, Obrigadão aí. obrigado. Potencializa muito. O ambiente potencializa muito. Pelo menos para mim, pelo que eu venho aprendendo aí. Então é isso. Galera, valeu. Esse foi o nosso último encontro aqui de segunda-feira. Como eu disse, a escola não fecha, então mentorias, encontro de liga, a plataforma com os outros encontros. Nós lançamos lá 2 cursos novos de liderança excelentes na nossa plataforma de cursos também. Todo mundo tem acesso, tá tudo lá. A gente volta com os encontros em janeiro agora, certo? Então, a gente vai trocando ideia lá no colaboratório, que também não fecha, né? Mas é isso aí. Não deixe de avaliar. Se não avaliou ainda, eu mandei o form aqui do lado para vocês avaliarem o nosso encontro de hoje. E é isso aí. A gente vai trocando ideia e se vê ao vivo de novo mês que vem. Gente, Muito obrigado aí obrigada. por tudo. Obrigado pelo tempo. Bom Natal aí, quem não vê. Bom Ano Novo. E muito sucesso aí para o que vocês estejam buscando. Para vocês também. Muito obrigada, gente, pela companhia nesse quase quantos meses, gente? 7 já? Nessa faixa aí, né? 7? Nossa, muito bem acompanhado, no meu caso. Muito obrigada mesmo a todos vocês. Feliz Natal, bom Ano Novo. Galera, forte abraço. Até mais, falou.